E aí, flautista, tudo bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Falando de Flauta, esse quadro aqui no Instagram semanal, onde semanalmente está saindo uma aula ao vivo e a gente tem esse nosso encontro aqui toda sexta-feira às 8 horas da manhã. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pega seu café, sua água, sua flauta e papel e caneta para anotar que hoje o tema é extremamente importante, como toda semana, se a gente for parar para pensar. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre 3 coisas que estão sujando o seu som. Mas muito mais do que sujando o seu som, eu vou apresentar para você 3 coisas que estão fazendo você perder controle da sua sonoridade na embocadura, porque, como a gente vai ver na aula de hoje, um som sujo não necessariamente vai ser uma coisa ruim. Então, já aproveita para compartilhar essa live com outros amigos flautistas, já aproveita para curtir, comenta aqui de onde você é, se já toca flauta há algum tempo, se quer começar, que a gente vai começar com o conteúdo agora. Então, falando sobre sonoridade, falando sobre som limpo, som sujo, antes da gente passar para esses 3 pontos, é importante que a gente converse, que a gente comente um pouco sobre o que seria uma sonoridade limpa e o que seria uma sonoridade suja, porque muitas vezes a gente acaba vendo ou ouvindo um desses 2 termos e a gente não sabe o que eles significam. Então, tem que tocar com som limpo, tem que tocar com som sujo, mas a gente não sabe o que significa, a gente não tem noção. Então, basicamente, quando a gente pega a flauta para analisar, para dar uma conferida a respeito de embocadura e sonoridade, a flauta é um instrumento que possui uma embocadura que a gente chama de embocadura livre. Ou seja, a gente basicamente sopra no nada e o som é produzido. Então, diferente de outros instrumentos que têm a embocadura presa ou a embocadura fixa, como clarinete, oboé, saxofone, onde a gente tem uma palheta que fica em contato com a nossa boca para produzir os sons, na flauta não. A gente tem a nossa embocadura, mas não existe nenhum apoio, nenhuma ferramenta que fica aqui nos nossos lábios, nos nossos dentes ou em qualquer parte aqui do nosso rosto, da nossa boca, para a vibração e para a produção do som. Por isso, a forma como a nossa embocadura está estruturada e a forma como a gente sopra é extremamente fundamental e importante na produção e na qualidade do seu som. Então, dependendo da forma como você vai estruturar sua embocadura, dependendo da forma como você vai soprar, como a gente vai ver daqui a pouco, a sua sonoridade vai ficar um pouco mais limpa ou um pouco mais suja. Um som limpo, basicamente, é aquele som que a gente não tem ruídos, que a gente não tem resquícios ou resíduos de ar na hora de soprar. E um som sujo, basicamente, seria aquele som que a gente tem um pouco mais de ruído, que a gente toca as notas, a gente consegue emitir a sonoridade delas, mas a gente tem aqueles ruídos provenientes de ar que não está entrando efetivamente no instrumento. Então é um ar que, teoricamente, estaria sendo desperdiçado na hora de soprar. Então, por exemplo, vou tentar demonstrar aqui para você. A gente pode tocar com uma sonoridade um pouco mais limpa. E um som um pouco mais sujo. A gente tem esse resquício de ar, que a gente tem essa sujeira, teoricamente. Bom dia, Dimas Pereira, tudo bom? Seja muito bem-vindo na nossa live. Hoje a gente está falando sobre 3 coisas que sujam o seu som na flauta. Pode se apresentar, pode falar de onde você é e conta pra mim se você já toca flauta. Então, voltando, a gente falou o que é som limpo, a gente falou o que é som sujo, mas agora eu preciso dizer uma verdade para você, que é a seguinte: um som sujo nem sempre vai ser uma coisa ruim. Então, um som sujo não é uma coisa para você pensar que é uma coisa ruim, que é uma coisa errada, que é uma coisa que você tem que evitar. E antes que você pense que eu estou ficando louco, eu já vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Quando a gente fala de sonoridade na flauta, a gente tem diferentes sonoridades e qualidades de som que a gente pode tocar. Então, a gente tem um som limpo, que popularmente é conhecido como um som mais correto, um som mais eficiente, o som que a gente quer alcançar. É o som que todo flautista, quando está começando, espera alcançar, até porque a nossa realidade, quando começa, é completamente diferente. Mas, na realidade, um som sujo não necessariamente vai ser alguma coisa ruim se você souber aproveitar bem essa sonoridade. Então, se a gente for parar para analisar flautistas famosos, existem muitos flautistas que tocam com sons limpíssimos e cristalinos, aquele som que a gente escuta e parece que não tem nenhum resquício de sujeira, nenhum ruído, assim como existem flautistas que tocam com um som que não é sujo na realidade, é um som que a gente considera um pouco mais esfumaçado, um pouco mais aéreo, que tem justamente esse resíduo de ar, esse excesso de ar,
e são flautistas que tocam com uma técnica super correta e super eficiente. Então, o que vai determinar o que é certo e errado nesse processo não é a qualidade do seu som, se ele é limpo ou se ele é um pouco mais esfumaçado. É o controle que você tem da sua embocadura e se você está tocando com uma técnica correta. Porque se você toca com uma técnica correta, você pode extrair uma sonoridade limpa da flauta, assim como você pode extrair uma sonoridade um pouco mais esfumaçada e está tudo bem. Nesse momento, nessa questão de sonoridade, inicialmente a gente não tem muita escolha. A gente toca com o som que a gente tem e aos poucos o seu som naturalmente vai limpando um pouco. Isso é um processo natural de acontecer. No entanto, toma cuidado para ficar perseguindo um som limpo e acabar ou julgando mal flautistas que tocam com um som um pouco mais esfumaçado ou até mesmo se culpando se você acabar tocando com essa sonoridade ou gostando dessa sonoridade. Porque dependendo do repertório que você toca, essa sonoridade um pouco mais esfumaçada vai ser pedida, vai ser exigida, e dependendo do seu gosto, pode ser que você se identifique mais tocando desse jeito e está tudo bem. Você não precisa se culpar por isso, você não está errado por isso. Se você tem uma técnica boa, se você entende aquilo que você está fazendo, e se você toca com consciência, você pode tocar tanto com uma sonoridade mais limpa, buscando aquele som cristalino, quanto uma sonoridade um pouco mais suja, buscando aquele som mais esfumaçado, parecido com neblina, um pouco mais aéreo. Então, importante definir isso daqui antes de começar, porque na realidade hoje a gente não vai falar sobre 3 coisas que estão sujando o seu som. A gente vai falar sobre 3 coisas que estão tirando o controle do seu som na hora de soprar e, por conta disso, estão deixando você com um som um pouco mais esfumaçado. Porque eu não quero nenhum flautista usando isso que eu acabei de falar como desculpa para não estudar e para não entender aquilo que tem que fazer tecnicamente. Então vamos começar. Já entendemos essa questão de sonoridade limpa, sonoridade suja, e agora a gente vai falar sobre os 3 passos, as 3 coisas na realidade que estão contribuindo para tirar controle do seu som e sujando também sua forma de tocar. E a primeira coisa que pode estar atrapalhando a sua sonoridade, que está atrapalhando na realidade a sua sonoridade e deixando o seu som mais sujo, é soprar com uma direção errada do ar. Então, como eu disse anteriormente, a flauta é um instrumento de embocadura livre, ou seja, a gente tem esse buraco aqui do bocal onde a gente tem que soprar e se a gente não acertar esse buraco do bocal, a gente não consegue produzir som. Por isso, uma das coisas mais frustrantes na realidade quando a gente começa é a gente colocar a flauta para tocar, soprar e não sair nenhum som, justamente porque a gente não está soprando na direção correta. E depois que a gente começa a produzir alguns sons na flauta, as primeiras notas, pode acontecer uma coisa contrária, que é o seguinte, uma coisa um pouco diferente na realidade. Você consegue tirar as notas, mas elas saem com sujeira, com resquício de ar, esses resíduos na verdade. Então você consegue tocar, mas a gente se cansa rápido, a gente não tem uma sonoridade tão boa, justamente por conta da direção do ar. E para esse processo, você vai fazer o seguinte exercício. Eu quero que você, se você já toca flauta, já está tocando algumas notas, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o bocal, vai pegar a flauta na realidade, vai tocar uma nota confortável para você. Então, por exemplo, vou tocar uma nota Sol da primeira oitava, e você vai fazer o seguinte. Tocou a nota, e você vai olhar aqui no bocal, porque como o metal é frio, quando ele entrar em contato com o nosso ar quente, vai formar uma espécie de fumacinha, uma névoa, bem aqui, como se a gente estivesse embaçando um espelho, um embaçado na realidade. Esse embaçado, ele vai dizer para você a direção que você está soprando. Então, por exemplo, toquei aqui. Olhei o embaçado, o ideal é que ele esteja rodeando esse orifício do bocal. Então, por exemplo, vou fazer um outro exemplo em que eu vou tocar com um som um pouco mais sujo. Na verdade, eu não vou conseguir produzir som. Olhei para o bocal, tem um leque aqui no orifício do bocal. O que significa que eu estou soprando em todas as direções e muito ar está indo para fora do instrumento. Então já deixo adiantado que esse embaçado ele não vai sumir. Ele sempre vai acontecer porque parte do processo de produção do som da flauta é justamente com esse ar que acaba saindo do instrumento. Mas, se você quiser uma sonoridade mais limpa, a gente busca minimizar isso. Então, colocou o bocal, colocou a flauta, colocou o bocal aqui, tocou, olhou. O ideal é que esse embaçado não esteja muito distante, não esteja muito comprido na realidade, bem pequeno aqui, e esteja próximo
do orifício do bocal. Que se ele está aqui em posições não próximas do orifício do bocal, quer dizer que você está soprando para fora, que você está desperdiçando o seu ar. E sobre isso, existem exercícios com bocal que você pode fazer, inclusive tem alguns aqui pelo Instagram, vou deixar em algum lugar, vou compartilhar nos stories hoje na realidade. E também, quando a gente fala sobre embocadura, estudos de bocal ajudam a entender essa direção do ar para soprar inicialmente. Mas uma outra coisa que você pode analisar sobre essa questão da direção do ar é o próprio posicionamento e alinhamento do bocal. Porque se o bocal não estiver muito bem alinhado e tão bem alinhado assim, vai ser muito mais difícil conseguir entender essa direção do ar. Então, checklist rápido de alinhamento do bocal. Colocou o bocal com o corpo, você vai pegar esse orifício que você sopra e vai alinhar com o meio das chaves aqui do corpo da flauta. Esse é um alinhamento padrão, não vai ser um alinhamento exato e preciso, isso vai variar de flautista para flautista, mas é um bom norte para seguir. E aí você vai experimentando, ver se fica mais fácil, se fica mais tranquilo, mais difícil, mas nesse momento, experimentação, espelho, muita paciência e um professor para auxiliar você são as coisas mais importantes de tudo, tá bom? Então, toma cuidado com a direção do ar, porque isso pode estar sujando e afetando a sua sonoridade, no sentido de você soprar para fora da flauta, em vez de soprar para dentro. A segunda coisa que pode estar atrapalhando a sua sonoridade é excesso de ar na hora de soprar. E o que acontece? A flauta, ela tem um limite que a gente consegue tocar, que a gente consegue colocar de ar no instrumento. Esse limite a gente pode expandir um pouco, com algumas noções corporais de ressonância e de espaço interno, mas inicialmente a flauta vai ter um limite. Se a gente passa desse limite, podem acontecer duas coisas. A primeira é as notas mudarem de afinação, ou seja, a gente começa numa região, começa numa nota, depois vai para outra nota completamente diferente, ou então começa em uma região e vai para outra região completamente diferente. E a segunda consequência disso é sujeira no som. Porque lembra que eu falei que uma sonoridade mais limpa é uma sonoridade que a gente tem menos ruído, menos resíduos de ar sendo desperdiçados? Justamente por conta disso, se a gente sopra mais, como o buraco da flauta aqui, o orifício que a gente sopra não é tão grande assim, esse ar vai ser desperdiçado de qualquer forma. Então a gente vai estar queimando combustível. Então, por exemplo, estou tocando uma nota. Se eu aumento a quantidade de ar que eu sopro só para aumentar, e começo a tocar super forte, a tendência é essa nota ficar um pouco mais suja. Justamente porque eu vou ter esse excesso de ar. E já deixo avisado, já deixo de antemão que você não precisa se culpar se isso estiver acontecendo com você, ou se você não consegue tocar com som super limpo em sonoridades mais fortes, em dinâmicas mais fortes, porque isso é um processo natural. É como se fosse um sacrifício, um preço que a gente precisa pagar para tocar nessas regiões, porque como a gente tem muito ar nessas dinâmicas e nessas intensidades de tocar mais forte, naturalmente o som vai ficar um pouco sujo. E é por isso que eu te falei no começo, por casos como esse, que um som sujo nem sempre é uma coisa ruim. Quando a gente está tocando fortíssimo, por exemplo, a gente precisa desses ruídos, a gente precisa desses resquícios para poder tocar com essa sonoridade mais forte e tá tudo bem. Então, segunda coisa é quantidade de ar. Se você não está conseguindo tocar uma nota, se você está com muita instabilidade, se não consegue ficar naquela região, pode ser que você esteja soprando demais. Então diminui um pouco a quantidade de ar e vai experimentando. Sempre gosto de partir do princípio que você começa do mínimo e vai experimentando até achar aquilo que fica confortável para você. Porque se você começa aqui em cima, já no limite, você sempre vai tocar com medo, sempre vai tocar inseguro se as notas vão sair ou não. Então, primeiro passo, direção errada do ar. Segundo passo, quantidade errada do ar. E o terceiro passo está aqui na sua embocadura, que é, se você tem uma embocadura desajustada, fica muito difícil conseguir uma sonoridade controlada, ou seja, fica muito difícil tocar de forma limpa ou de forma suja ou esfumaçada, caso seja esse o seu interesse, você não consegue controlar a sua sonoridade. Então, o que é que eu falo sobre embocadura desajustada? Existe a embocadura ideal e existem embocaduras que não são ideais para o formato do seu rosto. A embocadura que eu mais gosto de fazer é uma embocadura relaxada, que não é uma embocadura que a gente toca de forma desleixada, mas é uma embocadura que a gente tem um mínimo de esforço, não tensão,
simplesmente para conseguir coordenar a direção, quantidade e velocidade do seu ar. Então, nesse processo de sonoridade, eu quero que você evite duas coisas, que são exageros. Primeira coisa é você tocar com uma embocadura tensionada. Então, olha, percebe o formato do meu rosto, o formato da minha embocadura. Agora eu vou começar a tocar e de repente eu faço isso daqui. Então, coloquei a flauta aqui, estou com o rosto relaxado e tensionei e estiquei os meus lábios. Bom dia, Vinícius, tudo bom? Seja bem-vindo. Então, estiquei os meus lábios. Quando eu faço isso, eu perco completamente o controle da minha sonoridade, da direção do ar, da velocidade e da quantidade do ar. E com isso, eu acabo sujando o meu som. Eu acabo perdendo o controle do meu som. Que apesar de eu conseguir tocar com uma embocadura assim, fica muito mais difícil ter qualquer controle. E além disso, como a gente está numa posição que não é confortável para o nosso rosto, ficar assim, por exemplo, com o tempo eu posso vir a sentir dores aqui na região do meu maxilar, na minha embocadura, nos meus lábios. Então, a primeira embocadura que a gente evita é a embocadura tensionada. E a segunda é a embocadura relaxada. Mas lembra que eu falei que a embocadura relaxada que eu gosto mais? A embocadura que eu quero que você evite é a embocadura relaxada demais. Que a gente só coloca a flauta e não faz nada. Sobra de qualquer jeito. Então a gente vai precisar de uma estrutura, de uma certa resistência aqui na embocadura para conseguir controlar a direção do ar, para conseguir controlar a quantidade do ar. Então evita sempre os extremos. Tocar tensionando demais ou tocar relaxando demais, porque exageros nunca vão ser uma coisa boa. Então, bom dia, Vinícius, tudo bom? A gente está falando na realidade sobre três coisas que acabam tirando o nosso controle na hora de soprar, o controle do nosso som e acabam deixando o nosso som um pouco mais sujo na flauta. Então a gente falou sobre a primeira coisa, que é soprar na direção errada, que se a gente sopra na direção errada, a gente não controla o ar que entra no instrumento. A gente falou sobre a segunda coisa, que foi soprar com excesso de ar, porque se a gente sopra com excesso de ar, esse ar acaba sendo desperdiçado e a gente se cansa mais rápido também. A gente vai precisar disso somente em algumas ocasiões específicas. E a gente falou também sobre embocadura desajustada. Porque se você toca com uma embocadura desajustada e desalinhada, que não é ideal para você, fica muito difícil ter qualquer controle. Seja de sonoridade, seja de dinâmica, flexibilidade. A gente tem muito mais dificuldade de conseguir controlar qualquer coisa na flauta. Então, falando sobre essas três coisas, esse era o assunto da live de hoje, esse era o tema da live de hoje, sobre essas três coisas que estão sujando o seu som na flauta. E, antes da gente terminar essa live, eu tenho um convite para fazer para você. Uma oportunidade, uma proposta na realidade. Caso você esteja começando na flauta do zero agora, ou quer começar, mas não sabe como dar os primeiros passos, ou então você já toca há um tempo, mas não tem tanta certeza dos fundamentos da flauta, sente que pulou algumas etapas e tem uma série de lacunas no seu aprendizado, eu estou lançando o meu curso online Flauta Transversal do Zero. É o primeiro passo para você que, caso tenha se identificado com todas essas coisas que eu falei anteriormente, pode dar esse primeiro passo rumo à sua evolução e ao seu aprendizado na flauta. Então ele é um curso totalmente online, você pode assistir do conforto da sua casa, no seu ritmo, no seu tempo. E nesse curso, com mais de 20 aulas gravadas atualmente, você vai ter acesso a conteúdos sobre as habilidades, os fundamentos da flauta transversal que você precisa para tocar esse instrumento, como sonoridade, flexibilidade, articulação, como montar a flauta, como fazer a limpeza e manutenção. Então todas essas coisas estão trabalhadas lá de forma bem dinâmica, bem curta, bem precisa e direta para você conseguir acompanhar esse curso, conseguir conciliar com a sua rotina, mesmo que você tenha uma rotina corrida, e para você já sair das aulas e colocar tudo isso em prática. Então esse curso está saindo a um valor promocional atualmente de R$ 197, que ficam em até 12 vezes, 12 parcelas, com menos de R$ 20 por mês. Todas as aulas contam com material de apoio, você tem meu acompanhamento pela plataforma durante o período de 1 ano, e como essa é a primeira turma, para os primeiros alunos eu vou dar um presente especial, que é uma ou duas, a gente vai definir juntos, mentorias em grupo, onde a gente pode se encontrar virtualmente, mas cara a cara, para conseguir tirar as dúvidas, conversar sobre flauta, consertar alguns erros e algumas dificuldades que eles podem estar tendo. Então, caso você tenha se identificado com isso, aproveite essa oportunidade, porque as vagas são limitadas,
E esse valor promocional vai ser só na primeira turma, tá bom? Então, muito obrigado caso você tenha ficado até aqui, até agora, tenha acompanhado a live. Muito obrigado para você que acompanhou a live, mas precisou sair. E obrigado para você que está assistindo o replay. Vou postar esse replay tanto aqui no Instagram quanto lá no canal no YouTube. E a gente vai se falando durante a semana e nos vemos na próxima sexta, nosso próximo encontro ao vivo do Falando de Flauta. Tchau, tchau, flautista!